Boa noite a você, meu querido eleitor. Para nós é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui no estúdio do Papo de Política para entrevistar mais uma pré-candidata. Como vocês podem ver, a Adriele já está aqui na nossa frente para juntos bater aquele papo de política gostoso. Mas antes eu queria deixar e recomendar a você 3 lugares para a sua consumação em particular. 3 lugares que têm feito parte dos nossos programas desde o início, e assim algumas pessoas também têm chegado e têm visto e já nos dando assim um feedback que são um dos 3 melhores já de Itaperuna. Então, você de casa, fique ligadinho. Então, desde já eu quero começar a dizer das drogarias Mega Barato. Lá nas drogarias Mega Barato você encontra todos os tipos de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal, e também um tratamento especial para a sua pele. Você que é mulher, super vaidosa, que gosta de cuidar assim, né, da sua pele, é na Drogarias Mega Barato. E eu gostaria de deixar 3 produtos em destaque para você, que são eles: o aparelho de medir pressão automático digital para braço GTEC, de R$ 149,90 por R$ 119,99. Kit Pantene shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Com toda a sua linha de farmácia separada só com o setor infantil para cuidar do seu bebê, toda com as linhas de chupetas e mamadeiras MAN e Philips. Então, você que é mamãe ou se tornou mamãe agora, né, dá um pulinho nas drogarias Mega Barato e lá tem toda a linha de chupeta ortodôntica para o seu filho, MAN, Philips, mamadeiras, toda essa linha aqui também para você cuidar do seu pré-natal também. Com 3 lojas localizadas na Avenida Porto Alegre, na Cidade Nova, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, 3824-4988, essa fica em frente da delegacia, e também na Avenida Cardoso Moreira, no centro, esquina com a Rua Cis Ribeiro, que é o telefone 3824-1000. Lembrando que todos esses 3 números, eles são WhatsApp. Então, você mandou uma mensagem, daqui a pouco já está sendo despachado para o motoboy, e quando você menos esperar, já está na porta da sua casa. Então, Drogarias Mega Barato, aqui é barato de verdade. Eu queria também dizer para vocês, todos nós, quem não gosta, né, de comer aquele churrasquinho final de semana, né, junto com a sua família, com seus amigos, é lógico que eu estou falando da Casa de Carne Top das Carnes. Na Casa de Carnes Top das Carnes existem variados cortes pronto para o seu churrasco e para você aproveitar assim o seu final de semana. Uma data comemorativa, né? Às vezes, eu quero fazer dia de semana, um aniversário de alguém, merece um churrasquinho, e lá na Top das Carnes você vai encontrar os melhores cortes de carnes. Com eles, kit churrasco, bifes de ancho, picanha, pontinha da costela, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais. Com os telefones 99804-2180 e 99973-7837. Então, você entrando em contato, né, com o nosso amigo Taizinho, que é sobre direção dele, ele vai fazer a entrega para você, ou você pode ir na loja física dele também, que fica na Vinhosa. A Top das Carnes, a casa de carnes mais top da cidade. E lembrando também que dia 30, está chegando, essa semana, vai ter o nosso sorteio do kit churrasco. Então, se você ainda não participa, dá um pulinho lá no feed do Instagram, siga as regras e assim você estará participando a um kit churrasco. Quem sabe, né, esse final de semana você já vai estar degustando um kit churrasco aí do Top das Carnes. Dá um pulinho lá. E para fechar, né, esse período aí, eu não poderia nada mais nada menos de deixar de falar do Brasa Steak Grill. Com o novo conceito de almoço com churrasco da cidade, o Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco da região. Com o seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro, salpicão. Lembrando que o salpicão é com maionese caseira, tá, pessoal? Se não tiver desse jeito, não vai. E com suas variadas carnes, que são filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, frango atropelado e também um delicioso pão de alho com queijo. Com o seu telefone do Brasa Delivery, 99770
2929 99770 2929. Brasa Steak Grill. É impossível você pedir uma vez só. E Adriele, animada? Animada. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a quem está nos vendo, ouvindo. Boa noite. Fique bem à vontade, tá? Tá bom, Nós obrigada. vamos estar lendo, nós fazemos a leitura da Lei 9.504, que é essa lei, né, que você já de casa, que nos acompanha, já sabe, que abrange o pré-candidato, não permitindo que ninguém faça uso da candidatura antes da hora, e sim da pré-candidatura. Então, lembrando que o nosso programa não infringe leis, pelo contrário, nós respeitamos isso. Então, você, né, que quer vir participar do nosso programa, pode ficar tranquilo que você vai estar amparado juridicamente. Então, leitura da Lei 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título de eleitor que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear, podem se candidatar a uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas nessa lei. E agora nós vamos falar o que é permitido e o que é proibido. É permitido. Antes do período oficial do programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e o meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nas redes sociais. Isso é o que é permitido. E agora nós vamos dizer o que é proibido. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer tipo de pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatos também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Então, nós queremos dizer que todas as vezes em que nós estivermos em entrevista, antes de tudo, nós estaremos lendo essa lei. Todos os pré-candidatos que estarão aqui, pelo menos nesse período de pré-campanha, porque esse programa ele sempre vai respeitar as leis. Então, nós vamos seguindo e agora nós vamos estar lendo a ficha da Adriele. Adriele da Silva Pereira é professora, natural de Itaperuna, ela reside no bairro Aeroporto, tem 33 anos, casada, tem um filho e ela é formada em doutora em História, mestre em Estudos Estratégicos, graduada em História. Adriele, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Douglas. Obrigada. Para nós é uma alegria muito grande te receber Para mim no também. programa. Muito né? feliz aqui por estar aqui no espaço, muito bacana. Fique muito bem à vontade em nosso meio. E nós vamos começar assim com a primeira pergunta, trazendo assim a nossa mente junto com a ficha que nós acabamos de ler. Quem que é Adriele Pereira? Então, boa noite novamente, né, a todos e todas que estão nos escutando, nos vendo. Queria parabenizar aqui o Douglas aqui pelo espaço, por esse podcast aí que cumpre um papel importante, né, para a vida política aqui no nosso município, para a democracia. Eu estava conversando aqui com o Douglas antes que ser pré-candidato também é a gente fazer um histórico da nossa vida, né, muito interessante, porque a gente vai fazendo... Né, a gente vai trilhando aí a nossa trajetória pessoal, política, e nesse momento, muitas vezes, é um momento que a gente para e começa a refletir sobre tudo que a gente fez. Quem é Adriele? Né? Eu sou Adriele, eu sou nascida e criada aqui em Itaperuna, com 18 anos. Eu saio aqui da cidade porque eu ingresso no curso de História na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Nessa universidade, eu vou fazer toda a minha formação acadêmica, né, meu mestrado, meu doutorado, e é justamente nesse período, na universidade, que eu inicio, né, a minha trajetória política. Ainda que, Douglas, a política sempre fez parte da minha vida, né, sempre foi um assunto muito debatido na minha casa. Meu pai foi diretor de sindicato, minha mãe servidora pública, e que eu acho que é uma pessoa que assim encarna muito, né, essa ideia de servir ao público, né? Então sempre foi um tema, né, essa questão de você servir ao outro, né, que eu acho que é a essência da política, sempre foi algo muito debatido na minha casa, mas vai ser no ambiente universitário
que eu vou entender a necessidade da organização política, né? Então, durante o ambiente ali da academia que eu vou começar a me organizar politicamente, por meio de coletivos, né? Fazer parte de diretório acadêmico, centro acadêmico, e, em paralelo a isso, né, eu vou ingressar na sala de aula, né? Então, quando eu estou ali no mestrado, eu começo a atuar na rede estadual de ensino e, desde então, a minha vida, né, tem sido aí um pé na sala de aula, um pé na rua, né, organizando a luta da categoria da educação, né, participando da greve, né, atuando aí em movimentos de direito das mulheres, movimento de maternidade e também, e sobretudo, na luta aí da educação, da valorização da nossa categoria, né, que é a categoria aí dos professores. Então, Andriele é essa pessoa, né, que sempre um pé na sala de aula, um pé na rua, né, entendendo a necessidade que, sem organização, a gente não consegue os nossos direitos. Perfeitamente. Né? Então, Adriele, já pegando um gancho também, junto à sua história, você falou assim um pedacinho já, que seria a próxima pergunta que eu vou dizer para você, mas aí a gente vai dar uma atenção maior para ela, puxando já do que você disse. Uhum. Mas como foi o seu primeiro contato assim com a política? Igual como eu comentei, né? Uma coisa é essa política mais institucionalizada, sim, por meio de partido, por meio de coletivos, né? Outra coisa, muitas vezes, é essa política do dia a dia, né? E o meu primeiro contato com política, Douglas, né, e as pessoas que estão nos vendo, né, ouvindo também, se deu em casa, né? Sempre foi um assunto muito debatido na minha casa, uhum, a gente sempre foi uma casa, né, com uma leitura, né, muito assídua de jornal. Então, sempre foi uma casa onde meu pai e minha mãe sempre debateram muito sobre assuntos políticos, o que estava acontecendo na cidade, o que estava acontecendo no país, até mesmo no mundo. Então, o meu primeiro contato com a política é esse contato muito caseiro, né? Desse tema ser um tema muito comum, né? E que é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa a política, sobretudo aqui no nosso país, como algo muito distante de nós, né? Quando a gente pensa assim, política, a gente pensa em Brasília, né? Mas, se a gente for pensar bem, a política é uma coisa do nosso dia a dia, né? É do ônibus que você pega, é do preço do pão na padaria, é do seu acesso, muitas vezes, a uma vaga numa creche, né? É uma acessibilidade na calçada da sua rua, é uma rua asfaltada. Tudo isso depende de política, né? Então, é bom também quando a gente traz esse debate para dentro de casa, né? Porque a gente, desde cedo eu fui vendo que não dá para a gente ficar longe desse tema, né? É um tema que nos perpassa e que é fundamental a gente se manter informado e estar participando politicamente. Então, o meu primeiro contato não foi um contato formal, né? Foi um contato mesmo de... Natural, né? Natural, foi um contato ali caseiro. Né? Perfeitamente. E como foi a sua entrada na política? A minha entrada na política, Douglas, se deu aí dentro do ambiente universitário. Eu acho que ali no ambiente universitário eu vi a necessidade da organização política, uhum, né? Que é necessário... Né? Eu tinha uma série de questões, insatisfações, acho, como muitos jovens, né, quando chega nessa fase de adolescência, juventude, né, sempre com senso crítico muito apurado. Então, eu vi ali na necessidade da organização, eu vi a organização como um meio, né, de conseguir dar voz a uma série de demandas e, inclusive, conquistá-las por meio do movimento estudantil. Então, eu começo a minha entrada na política, ela se dá no movimento estudantil ali em 2012, inclusive, né, formando ali chapa de centro acadêmico no curso de História da UF, onde a gente começa a trilhar essa trajetória, né? E aí estamos aí até hoje. Mais uma vez, eu nem vou fazer a pergunta, já respondeu. Que foi se você já ganhou alguma eleição. Então, mas tem mais de uma, né? Não, então fica à vontade. Essa primeira eleição, uma das, né? Isso é bom, Essa primeira eleição que eu disputei de centro acadêmico, nós não ganhamos. Né? Nós não ganhamos no centro acadêmico, mas ganhamos no diretório central dos estudantes. Então, a gente ganhou uma eleição. Né? Foi 2012, inclusive. E depois, né, eu ganhei a eleição, que atualmente sou presidenta do Partido dos Trabalhadores em Itaperuna, que a gente fez o nosso pleito, né, de reorganização do partido no ano passado, em 2022. 2022 não, 2023, né? E nós ganhamos essa eleição, né? Então, hoje eu participei desses pleitos, né, de centro acadêmico, diretório central dos estudantes, até passar aí para presidência de partido político. Perfeito. E eu queria só pontuar algo aqui, que você de casa, talvez, se você não assistiu, no meu primeiro vídeo no canal do YouTube, tem a dinâmica do programa, de como o programa vai funcionar. Só que aí,
eu sempre pontuei que a política em si, nós não lidamos só com a política governamental. Sim. Política está entranhada em várias coisas na nossa sociedade, né? Nas nossas igrejas, né? Em outros lugares que nós precisamos em si da política também. Então, assim, talvez quando a gente fala só de política, a gente, como você disse, da faculdade, né? Para escolher um novo diretor, né? Então, a política está em tudo. Está em tudo hoje. Tá em tudo. Né? Então, tá assim, é interessante a gente falar, porque às vezes a pessoa... que a pessoa hoje, infelizmente, chegou a esse ponto? Vamos falar sobre política? Não quero nem ouvir. Sou apolítico. Não quero nem ouvir falar, não quero nem... Não, Então, não posso... A gente não pode limitar a política governamental só do assunto chato que o ser humano, às vezes, colocou para si. Exatamente. Mas em outros pontos, em outros lugares... também você está fazendo política, muitas vezes, até assim, eu como professora, né, muitas vezes até na sala de aula sem perceber, no sentido de, muitas vezes o coleguinha, para resolver um conflito com outro coleguinha, ele tem que negociar alguma coisa. É verdade. Né? Então isso é política. É verdade. Né? E antes de eu te fazer a próxima pergunta, que essa pergunta cabe muito à nossa realidade de hoje, nós vamos à bebida oficial. Ótimo. Importante, café. Que é o nosso café. Importantíssimo. Nós colocamos esse baldinho aqui em cima da mesa para que a gente tomasse bastante café. Muito bom. Que antigamente a gente estava no modo econômico, que é só aquele... Agora não mais. Então a gente vai... E assim a gente vai começar a continuar, melhor dizendo, bater esse papo de política aí. Vamos à próxima pergunta. Um cafezinho. Dele, o que você pensa sobre o governo que está em exercício a nível municipal? Complicado. Eu acho que como muitas pessoas que moram aqui, que nasceram, criaram aqui em Itaperuna, eu acho que a sensação que a gente tem com esse governo, e muitos também que vieram anteriormente, sabe, Douglas, é essa sensação de uma cidade que parou, né, que está parada, de abandono, que não oferece oportunidades, né, para os seus jovens. Eu sou de uma geração, né, como eu disse, que eu tive a oportunidade de sair de Itaperuna, mas eu voltei, né, para a cidade onde eu nasci, mas muitos colegas meus saíram e não voltaram e não querem voltar. Né? Por quê? Porque não vem uma cidade de oportunidades, né? Uma cidade que ofereça serviços de qualidade. Né? Então, o meu pensamento em relação ao governo atual é realmente um pensamento de descontentamento, né? Porque a gente não vê uma cidade que garanta serviços de qualidade para todos os segmentos da população. Né? A gente tem uma cidade que quem muitas vezes tem condições de pagar para ter acesso a determinados serviços, paga-se, mas aqueles que muitas vezes não têm condições ficam excluídos. Né? Por exemplo, uma pauta que me toca muito por ser mãe, e que eu converso muito com outras mães também sobre isso, né, é a questão do lazer. Né? Gente que tem filho pequeno, chega no final de semana, a gente muitas vezes não tem um lugar para levar o nosso filho. Para levar a um lugar público, um lugar que é acessível para todos. Quem tem condições de pagar, paga para ir num restaurante, paga para ir num clube, paga para ir em algum lugar. Mas e as mães periféricas, que muitas vezes não têm condições de pagar 50, 60, 70 reais, porque isso daí dá um corte no orçamento no fim do mês? Como é que fica essa mãe? Como é que fica essa criança? Né? Então, esse governo, né, esses governos que estão em Itaperuna até os dias atuais, são governos que, na minha leitura, não atenderam, né, de maneira democrática os serviços para a população. A nossa população é uma população que se vê carente de serviços essenciais, né, e, por isso mesmo, acho que esse governo ele não atende, né, essa demanda e uma série de outras questões para a população itaperunense. Já pegando assim, um gancho mediante a sua fala, Adriano, eu estava reparando algo que a maioria, talvez, dos itaperunenses não repararam, ou se alguns repararam também, ficaram muito para si, e eu sou assim, tá lá no perfil do Instagram do Papo de Política, que nós não levantamos bandeira política, mas nós também não deixamos de falar a verdade, e não somos omissos em algo que já está acontecendo na nossa cidade. Eu achei interessante algo que eu percebi, e poucos itaperunenses perceberam, que foram feitas 3 obras em Itaperuna, em menos de um mês, que ficaram assim, lindas. Que foi o Portal de Raposo,
né, com a escrita hashtag Eu Amo Itaperuna. Sim. Na rotatória da Fiat, né, famosa rotatória da Fiat, com o mesmo Eu Amo, hashtag Eu Amo Itaperuna, e uma praça que ficou assim, perfeita, em frente da antiga fábrica Boechat. Sim. Só que sabe uma coisa que talvez o itaperunense não prestou atenção nisso tudo? Que nenhuma das 3 obras foram obras públicas. Não foram obras públicas. Foram obras privadas. E o que talvez acende... Que é lamentável, né? Porque mostra a ineficiência do poder público. A incompetência do governo em exercício. Pelo fato de, olha, os empresários estão vendo que o governo não está fazendo... E eles, por si só, estão tomando iniciativa para fazer. Sim. Isso é lamentável. É lamentável, né? Porque mostra, como eu disse, né? Essa ineficiência do poder público em atender as demandas da população, né? Porque o poder público, essa que é a função, né? Seja do executivo, seja do legislativo, é atender as demandas, né? Então, quando se chega, Douglas, nesse ponto... é porque alguém não está cumprindo seu papel, né? E assim, literalmente. E são várias coisas que uma vai, tipo assim, puxando a outra e que, de fato, a gente vai vendo e alguns prestam atenção, mas para outros é o governo que está fazendo. Sim. Inclusive, nessa pracinha que fizeram, nessa praça que fizeram em frente da antiga fábrica Boechat, tem uma faixa bem grande lá que foi feita pela maçonaria. Olha... Entende? Foi a maçonaria que fez aquela obra. Sim. Se eu não me engano, essa obra do hashtag Eu Amo Itaperuna foi o grupo Bukowski, que foi que realizou a obra também. Sim. Então, assim, a gente vai percebendo algumas coisas e vai vendo, poxa, o governo não fez parte disso aí, se ele fez, ele só executou, mas não foi fundo. Sim. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Eu faço parte de um grupo político de Itaperuna, não sei se você faz parte desse também, que soltou também... Foi solto um vídeo essa semana do antigo vice-prefeito, que foi o Dr. Denilton, mostrando lá um absurdo que é pago hoje a alguns cargos na prefeitura. Sim. Pessoas ganhando em torno de 60 mil mês que o salário girava em torno de 2. É muito complicado. Enquanto você tem servidores que muitas vezes recebem um salário, né, que desempenham funções aí fundamentais. E eu já trouxe pessoas aqui já e que falaram, olha... Ano passado, ficamos 3 a 4 meses sem receber. Sim. Aí chega ano político, normaliza tudo, né? Né? E quando a gente fala de servidor, Douglas, é sempre importante. O servidor, ele é o quadro estratégico do poder público, né? Então, Sim. o servidor público, gente, ele tem que estar com a garantia de salário em dia, Sim. né? Porque ele é aquela pessoa que permanece, assim, o político passa, o servidor fica, Sim. né? O servidor público, o concurso, por isso a importância dos concursos, né? Porque o servidor fica, o político passa, né? Então, você precisa garantir. O que é importante você garantir, Douglas? O salário em dia do servidor público. Né? Porque você garante né, a dignidade desse trabalhador, né, dessa trabalhadora, e para que esse serviço continue sendo ofertado plenamente à população. Sim. Então, quando esse servidor ele passa por essas instabilidades, né, isso afeta ele no seu... Como é que ele vai trabalhar com a cabeça... Como é que ele vai atender o público? Ele sendo servidor público, né, que é a função dele. Né? Eu tinha um professor meu na faculdade que falava isso. Gente, quem é servidor público tem que entender isso. Né, que atende ao público. Como é que um pai de família, uma mãe de família, que não está recebendo em dia, né, que não recebe um salário digno, né, vai, por exemplo, ir com a cabeça tranquila para lidar com uma sala de aula, para limpar uma escola, né, para atender num posto de saúde? Como é que essa pessoa faz? Né? E aí você vê, o Douglas, que é uma bola de neve, né? Porque aí você tem o servidor com problema, né, quem vai receber o serviço, né, que é o cidadão, a cidadã, né, que vai receber esse serviço, vai ter um serviço muitas vezes problemático, que não vai resolver a demanda, e aí quando você vê, está a cidade colapsada, né, porque os serviços públicos não estão funcionando corretamente. Né? Então, essa questão do servidor público, Douglas, é fundamental para o funcionamento, para a entrega correta dos serviços à população. E, inclusive, eu tenho amigos, nem era para estar falando isso aqui, mas não vou citar nome também, mas, inclusive, tenho amigos e pessoas que estão dentro da prefeitura e já disseram para mim, Douglas, tem gente dentro da prefeitura
que não têm a mínima vontade de votar no governo atual. Já compartilharam isso comigo. Por conta do que vem acontecendo. Das coisas pelas quais vem em decadência já há um bom tempo, não é de agora. Já tem um tempo já disso. Um processo, né? Entendeu? Então, um processo que a gente vem acompanhando, não só dessa gestão, né, Douglas, mas de gestões anteriores, que alguma coisa não está correta, né? Que realmente demonstram que a capacidade de gerir a cidade, né, os grupos políticos que tradicionalmente ocuparam aí os postos, eles não estão conseguindo manter uma estabilidade de entrega de serviços à população itaperunense. Eu entrevistei aqui o pré-candidato Cursino, que ele esteve conosco aqui, né? E ele brinca muito, né? Faz muito vídeo engraçado, né? Em questão mas mostrando sempre a realidade. E essa semana passada, ele gravou um vídeo mostrando que desde dezembro do ano passado ele está para autorizar um exame e não acontece. Aí logo depois ele soltou uma outra nota e falaram com ele, postaram para ele que ele era perseguidor do governo. E em cima disso aí ele falou, não, eu não sou perseguidor do governo. Só que eu estou sendo sincero e estou dizendo a verdade. Desde dezembro, para você autorizar um exame... E o cidadão, o Estado tem que tratar todo mundo com isonomia, né? Então, independentemente da sua posição política, se é A, B ou C... Independente, né, pagador de imposto. É pagador de imposto, então o serviço forma, tem que ser entregue. Então, isso não é questão. É verdade. Adriele, vamos seguindo, então. Agora nós vamos passar uma parte do nosso programa, que é aquela famosa caixinha de perguntas que nós deixamos no Instagram lá. E agora é um caso assim... Fique muito bem à vontade, nós estamos no campo democrático de querer responder ou não. E assim você também vai estar tirando as dúvidas, né, de algumas pessoas e você também vai ter a oportunidade de esclarecer alguns fatos também. Tá joia? Então vamos lá. A primeira pergunta que fizeram para você é: você é presidente do PT Itaperuna? Sim, sou presidente do PT desde o ano passado, desde o segundo semestre de 2023. Isso aí funciona por mandato também? Como que funciona? É processo eleitoral, né? O PT ele tem na sua Constituição, né, o processo de eleições diretas, né, que é o PED, onde os filiados do partido elegem, né, tanto o presidente quanto também toda a composição do seu diretório. E aí tem um mandato. No caso, o mandato vai até o ano que vem. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Perfeito. A segunda pergunta, Adriele, que fizeram para você é: como você se sente fazendo parte de um partido que tem uma vasta história de corrupção no país? Eu tenho uma certa dificuldade, Douglas, com essa narrativa de criminalização da sigla partidária, né? Porque eu acho que quando a gente entra no mérito da corrupção, né, a corrupção ela é um problema estrutural do Brasil. Crônico, né? Então, sendo um problema crônico do país, ele não está limitado a uma sigla partidária. Né? É um problema que está em diversas siglas partidárias, assim como também em diversas estruturas do nosso país, mosaico, do Estado, né? E dos municípios, exatamente. Né? E, nesse sentido, né, o fato da nossa sigla partidária ter indivíduos que cometeram crimes, cometeram alguma ilicitude, né, esses indivíduos, né, foram julgados, né, tiveram aí o devido processo legal. Né? O que a gente não pode cair no erro é querer criminalizar a legenda partidária. Né? A legenda tem indivíduos e indivíduos. Tem indivíduos que cometem ilicitudes, né, que cometeram e que foram julgados, né, passaram ali pelo devido processo legal, e tem outros indivíduos que são muito corretos e lutam, né, têm uma vida política muito idônea. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de narrativa, né, no sentido de não criminalizar a legenda. Né? E, para além de criminalizar, é importante a gente ressaltar que os governos petistas foram governos que combateram de maneira muito forte a corrupção no Brasil, né, dando muita autonomia aí a uma série de agências, né, do governo. Né, os governos petistas foram governos que vão fazer toda uma reestruturação da Polícia Federal, aumentando o quadro de servidores públicos. Né, vão ser nos governos do PT, né, que você vai ter a criação da Lei de Acesso à Informação, do Portal da Transparência. Né? Além disso, vai ter ali a criação da CGU. Então, eu acho que essa narrativa aí a gente tem que ter um pouco de cuidado
para não entrar ali num campo ali muitas vezes ideológico da disputa política, que na verdade está muito mais interessado, né, em criminalizar o partido do que necessariamente debater a corrupção como um problema estrutural do país, né, e omitindo, né, ações que foram feitas durante os governos do PT no combate à corrupção. Perfeitamente, Adriele. Vamos lá. Essa aqui é meio desafiadora, mas eu creio que você pode bem, assim... O que você pensa? O que você pensa sobre essa briga política do Jair e do Murilo sobre o poder? Cansado. Tá dando fadiga, né? Tá dando fadiga, gente. Tá chato, né? Hashtag cansaço, né? Olha, o Douglas, eu acho assim, eu como cidadã, e aí nem pensando como PT, presidente, pré-candidata, nada, cidadã mesmo, que acompanha e tal, que se informa. É cansativo, né? Eu acho que é uma briga que faz com que o debate político na nossa cidade ele fique muito vazio, né? Num contexto tão importante como é 2024, que é um contexto de eleição, que é um contexto que os pré-candidatos precisam debater a cidade, né, colocar para o eleitor, para a eleitora, que cidade a gente quer, que tipo de serviços que a gente quer. A gente fica perdendo tempo com esse tipo de briga, né? Eu acho que é uma briga que ela é um retrocesso que só reduz a política. Sabe? Eu acho que só reduz a política, o debate político, não faz com que o debate avance, não faz com que as reais demandas da população itaperunense se coloquem né, para serem debatidas, e a gente fica, muitas vezes, personalizando as coisas, né, em vez de debater mesmo, olha, o que está errado, o que precisa melhorar, qual caminho que tem que ser seguido. Então, eu acho que é algo que, sinceramente, só nos apequena. Cá entre nós. Só apequena o nosso debate político atual. E tá chato. Bem chato. É verdade. Vamos nós. Adriele, hoje você como mãe, você é a favor do aborto? Olha, como mãe, né, como indivíduo, como Adriele, não. Né? Mas eu entendo que é um tema que deve ser respondido por cada mulher. Né? Eu acho que é um tema realmente da esfera privada da mulher, uma questão que cada mulher sabe a sua condição, sabe a sua realidade. Então, ela que tem que dizer, né, se cabe a ela fazer ou não. Né? Eu não faria, mas eu sei que é um debate que não passa por mim. Né? É um debate que é muito maior e que cabe a cada mulher responder, né, dizer o que é melhor para o seu corpo. E eu acho também, André, só pontuando mais uma vez, tem assuntos que às vezes as pessoas trazem e que o assunto é tão amplo. Sim. Que às vezes, assim, tudo bem, às vezes você como pré-candidato, as pessoas querem saber do seu posicionamento. Mas esse tipo de assunto não depende somente da Adriele. É importante você trazer isso, Douglas, porque, por exemplo, esse tema é um tema que não compete a vereador. Não compete à Câmara de Vereadores legislar sobre esses assuntos, né? Então, a gente também é importante a gente trazer isso, né? Porque temas como assim aborto, Oriente Médio, gente, isso é federal, né? Vai então assim, pergunte ao deputado federal, ao presidente, né? Porque realmente isso não compete a uma Câmara de Vereadores legislar sobre esses assuntos, né? Então isso. E de fato, assim, tudo bem que você quer saber a opinião da Adriele. Mas... Só que, assim, não é por parte dela. Isso aí é algo muito mais amplo e está muito mais acima de nós para resolver é um esse tipo debate de coisa. jurídico, é um debate... são debates muito complexos, né? E que eu acho que muitas vezes assim, um sim e um não, Douglas, não são suficientes para responder. É muito simples um sim ou não, né? Até porque, muito simples, exatamente. Para a gente discutir certos assuntos, são várias realidades diferentes. Você citou assim questão da mulher. Tem, assim, se tratando desse assunto, pessoal. Olha, talvez um exemplo no meio cristão, não, o aborto não. Aí talvez, só que a gente não sabe, às vezes a pessoa, a mulher sofreu violência.
ela foi Exato, estuprada, exatamente. entre outras coisas São que muitas talvez... camadas e Entende? complexos. Por isso que é importante a gente trazer esse protagonismo da mulher, né? Ela que sabe a sua realidade. A gente sabe o que é ser mulher e a dificuldade de ser mulher no Brasil. Né? Verdade. Então, é um assunto que compete à mulher decidir. Até porque a Adriele estava contando para nós aqui que levaram um assunto para uma Câmara que você estava escutando. Eu estava contando um caso de uma... Pode citar o nome da vereadora? Pode, fica à vontade, Então, fica à vontade. Então, estava contando o caso de uma vereadora de Goiânia, Ava Santiago, se me ouvir, né? Se eu sou admiradora, né? Que é do PSDB. E ela, enfim, né? Um dia normal na casa, um vereador estava tomando tempo falando sobre o conflito Palestina-Israel. E aí ela se estressou, né? Obviamente, falou, olha, pediu questão de ordem para o presidente da Câmara, falando, olha, a gente não compete a um vereador de Goiânia, né, discutir sobre questão de Oriente Médio. Né? Isso daí é assunto de deputado federal, de senador. Tem uma série de outras pautas aqui da cidade, né, para decidir sobre o transporte público, para discutir sobre o salário do servidor, para discutir sobre a coleta de lixo, para discutir sobre, acessibilidade na cidade. E que a gente está perdendo tempo entrando em instâncias que não são nossas. Né? Então, a gente também... E trazer essa questão, Douglas, é importante, porque também mostra qual é o papel, né, da Câmara de Vereadores, qual é o papel de quem se coloca, né, à disposição para ser um vereador ou vereadora. Né? Então, existem instâncias para certos debates. Né? Então, esse caso da Ava Santiago é muito emblemático, assim, me marcou muito quando eu vi esse caso. Porque ela falou, gente, tem uma pauta enorme para ser debatida e os colegas estão querendo debater um assunto que não é da Câmara de Vereadores. É né? verdade. E é isso. Até lembrando aqui também, semana passada foi muito interessante que eu já acordei e olhei meu celular, aí num grupo político que tem, já estava falando até mesmo um assunto sobre o lixo também. Que entraram de entraram de greve e nenhum dos caminhões saíram também por falta de pagamento. E você que está me ouvindo e me vendo, já vou responder antes que saia. Não sou negativista do governo, tá? Não sou anti-governo. Por favor, igual falaram com o Cursino, né, que é perseguidor. Não perseguo ninguém, não sou perseguidor do governo. Agora... façam seu papel. Sim, Façam o que é exatamente. certo. Sejam coerentes, tá? E outra coisa. Uma coisa que eu estava analisando em alguns discursos também que eu tenho percebido é que, vamos supor, hoje nós temos um deputado federal na cidade e tal, que sei o quê. Pessoal, vamos abrir a mente em relação a alguma coisa aqui. Independente do prefeito que entrar, se for o pai do deputado ou não, quem foi que colocou lá não foi a prefeitura. Quem foi que colocou lá foi com a ajuda dos cidadãos de Itaperuna também. E que papo é esse aí que talvez o deputado não vai ajudar o próximo prefeito a entrar? Sim. O próximo prefeito mandar recurso para Itaperuna. Não existe isso, não. Deputado federal e estadual tem que fazer independente de quem esteja como prefeito no governo. Porque daqui 4 anos... tem eleição novamente. Agora nós estamos há 2, né? Há 2 anos tem eleição novamente. É verdade. Nós precisamos se atentar para isso também. Não, porque se não for meu pai, não vou mandar emenda. Que papo é esse? Não tem... Isso aí é uma mente, uma discussão muito limitada mediante a isso. Exatamente. Então vamos se atentar, pessoal. Vamos lá. Lembrando, né, Douglas, assim, que o político ele é um servidor público. Servidor, né? exatamente. Eu remonto ao meu conceito. Servidor público que serve ao público. Ao público, exatamente. Vamos lá, Adriele. Quem você irá apoiar para pré-candidato a prefeito? O PT tem pré-candidato a prefeito, que é o Adilson Ribeiro. Adilson Ribeiro. Pré-candidato. Pré-candidato. Adilson, vou mandar um recado para você. Eu te aguardo nessa cadeira aqui depois. Valeu? Adilson. Adriele, o que você traz de novo para a política de Itaperuna? Mesmo não podendo falar muita coisa agora. Não podendo falar. Mas... eu acho que a gente traz de novo, Douglas, essa vontade de debater a cidade, né? Eu como moradora, né, como pessoa que é aqui da cidade, eu sempre achei o debate político de Itaperuna muito fraco mesmo, né? Eu acho que a gente não debate de fato os serviços, a gente não debate de fato política pública. Né? Ou seja, quando a gente... a gente fica muitas vezes rodando em cima, briga de fulano, com ciclano, com beltrano, pai, família, e a política pública, ou seja, o que a gente pensa sobre educação? Qual é a proposta para a educação, para a saúde? A política precisa ser explorada mais, né? Transporte,
para acessibilidade, né? Então, eu acho que eu trago essa vontade, né, de debater de fato política pública e propor política pública, né? Porque não basta só apontar o dedo, né? Mas é também propor, né? Uma política propositiva. Trazer uma solução para Exatamente. aquilo também, porque só discussão por discussão a política sempre viveu. E uma proposta, o Douglas, né, que visa o combate às desigualdades sociais. Né? Acho que isso daí é um compromisso ético. Perfeitamente. Adriele, nós vamos entrar agora no último momento do nosso programa, que é aquele bate-bola, jogo rápido, em que você vai ter 1 minuto. Passa muito rápido. Menino, você rapidão. Coloca um café aqui, bate um papo, começa a trocar ideia. Daqui a pouco o tempo voou. É né? verdade, muito Mas rápido. é um tempo muito precioso Muito e gostoso muito produtivo. Muito produtivo. Então vamos lá. 1 minuto você terá para responder esse bate-bola, jogo rápido. Um homem que te inspira. Um homem que me inspira. Menina, é porque eu fui recentemente no show do Emicida. Então, o Emicida, que é um cantor que eu gosto muito. Acho que as letras dele trazem reflexões importantes para a sociedade. Inspiração, né? Perfeito. Uma mulher que te inspira. Eu, como professora, eu acho que tem uma professora que foi, né, professora, hoje ela já está aposentada, Maria da Conceição Tavares, que é uma economista, né, foi a criadora dos cursos de economia no Brasil, basicamente. E é aí uma professora que a vida dela foi isso, né, um pé na sala de aula, um pé na rua, no combate às desigualdades sociais do Brasil. Então, acho que Maria da Conceição Tavares é uma inspiração aí para mim. Perfeito. E agora, na política, uma pessoa que te inspira. Lembrando que na política você pode ter ou um homem ou uma mulher. Ótimo. Ou um homem ou uma mulher. E por quê? Tá. Eu acho que vou citar uma mulher, né? Vou citar uma mulher. A Marielle Franco, né? Para mim acho que a Marielle foi aí um exemplo de liderança política, uma mulher negra, periférica, que o mandato dela foi um mandato fundamental na Câmara de Vereadores do Rio. Foi morta, né, mas que virou semente, né, e que vem arrastando cada vez mais mulheres para a política, e que eu acho que deixa aí um legado para o Brasil e para o mundo, que é uma inspiração para mim, sem dúvida alguma. E hoje até saiu uma reportagem, né, sobre a questão do assassinato dela, que tanto o mandante, né, tanto o assassino falou sobre os mandantes, né? Sim. E como que foi realizado isso, né? Eu cheguei a ver. Triste, é triste, infelizmente. Preocupante. A gente lamenta, mas que realmente não poderia ter sido dessa forma, mas infelizmente aconteceu. Né? Vamos lá. O melhor prefeito que Itaperuna já teve, na sua opinião? Olha, Douglas, eu sou nova, né? Mas um que eu acho que fale mal, fale bem, né? Mas que eu acho que tem aí uma infraestrutura que não deixa mentir em relação à cidade é o Claudão, né? Acho que deixou aí um legado aí de infraestrutura para a cidade que é algo, no mínimo, a ser observado. De fato... Né? Quando a gente conversa com as pessoas, né? A maioria das vezes, quando... Normalmente, os pré-candidatos que eu trago aqui, a maioria deles falam sobre o Claudão. E, de fato, eu sempre me lembro, porque quando eu era menor um pouco, eu trabalhei em frente ali um churrasquinho em frente que tem da delegacia ali, que era na época até do Sr. Sadi. Eu lembro até hoje, em que, como era perto da casa do Sr. Cláudio ali, que ele saía da casa dele e ele não abria mão de fazer, assim... as suas caminhadas no calçadão. E o que me trazia à memória dos dias atuais é que essa caminhadinha que ele fazia me remetia à credibilidade. Sim. Porque hoje você vê que a maioria dos políticos não tem isso. Tem até medo de ir em certos lugares. E quando você pensa nele, eu penso muito nele por causa da questão realmente da infraestrutura mesmo da cidade, né? Ainda que não seja perfeita, quando a gente pensa em obra pública em Itaperuna, acaba sendo uma Acaba referência. Pensando nele. E assim, e por conta dele sair, e um parar, e um mexer, ele não abria a mão da caminhada e a credibilidade ia junto. Porque conversa com o outro... Virou um símbolo, né? De fato, a credibilidade andava perto dele, porque você não via gente brigando com ele na rua. Não. Pelo contrário. Você respeita. Ô, Sr. Cláudio, tudo bem? Conversando, batendo papo, trocando ideia. E isso aí hoje é o que falta muitas das vezes. Né? Se perdeu. Perfeito. E vamos lá. Aonde que a Adriele quer chegar na política?
Olha, Douglas, não sei. É muito desafiadora essa pergunta, desafiador, tá? Né? Muito. Mas é muito desafiador. Onde que eu quero chegar na política? Eu acho que se a gente deixar um legado aí de contribuição no combate às desigualdades sociais, eu acho que já, independentemente do cargo, mas eu acho que é a principal função. Né? Eu acho que é realmente nessa ideia de servir ao público e servir por uma política que combata as desigualdades sociais e garanta acesso aos direitos à população. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Adriele, infelizmente, acabou? Já chegamos ao final. Poxa! É muito rápido, né? Poxa, quando a gente vê, uma hora, já passou uma hora. Não vi passar uma hora. A gente toma um café, bate um papo, daqui a pouco acabou. Já acabou. Foi. Então, nossa, muito rápido. Eu queria que você se direcionasse àquela câmera ali e 1 minuto para suas considerações finais. Se passar de 1 minuto também, nós ainda estamos um pouquinho de tempo. Fique tranquilo. Como eu sempre falo com o pessoal, manda abraço para quando você chegar em casa não brigarem com você. Cita nomes e manda um abraço. Pode? 1 minuto. Então, queria primeiramente agradecer, agradecer o Douglas, agradecer aqui pelo espaço, parabenizá-lo pelo Papo de Política, que eu acho que é um podcast aí, Douglas, que cumpre um papel importantíssimo para a nossa cidade, até para a nossa democracia, né? Nossa democracia, o nosso país. Eu vejo que a gente vive num período histórico, né? Eu, como professora de história, que o debate político foi muito rebaixado, né? Então, iniciativas como essa, que visam, né, dar visibilidade, né, ao debate político qualificado, são sempre muito bem-vindas. Né? Então, queria agradecer aqui pelo espaço e realmente chamar a atenção, né, da população para, nesses anos de eleição, não se deixar levar por essas narrativas, né, que criminalizam a política, criminalizam o político. Eu sei que a gente tem situações aí muito complicadas na cidade, mas não se deixem levar por isso, sabe? Essas narrativas, elas só visam uma coisa, afastar a população, né, dessa arte, né, dessa arte que é a política, e fazer com que aqueles que sempre estiveram aí mandando continuem no poder, né? Então, para as pessoas não se deixarem levar por esse pessimismo, né, realmente terem esperança em um futuro melhor, né, terem esperança que é possível mudar, é possível construir, né, uma outra cidade, uma outra forma mesmo de fazer política e de pensar Itaperuna no nosso futuro. Tá? Então, não se deixem levar por esse pessimismo e vamos esperançar, né, que é isso que a gente tem que pensar. Perfeitamente. Você quer mandar abraço ou você quer brigar? Vamos brigar com você, hein? Mandar um abraço pro meu marido, né, gente? Pro meu filho, Bernardo, pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Sempre, né? Porque senão chega em casa, briga porque não mandou abraço nem beijo, né? Então, tem que sempre ficar atento a isso aí. É verdade, né? corretíssimo. Eu queria agradecer. Eu que por agradeço, você meu filho. ter vindo pela entrevista. Eu que agradeço. Quero uma honra. desejar toda a sorte do mundo na sua jornada, na sua trajetória política, né? Na sua como vida também, né? Como vida particular. E dizer que as portas do Papo de Política estão abertas a você, precisando, volte, traga mais suas propostas, porque agora, como a gente não está podendo falar muita coisa, a gente está meio na corda bamba, mas volte depois. Mais uma vez, agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. E você que está aí em casa acompanhando aí, ou em algum lugar, no ônibus, no seu trabalho, eu queria agradecer pela sua presença, de estar junto conosco aqui, né, no Papo de Política, e lembrando a você que nessa quarta-feira nós já teremos nosso pré-candidato Luiz Cabecinha para estar junto conosco aqui na quarta-feira. Então, se prepare, quarta-feira eu aguardo você às 7h30 e mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus, daqui a pouco amanhã o vídeo já vai estar no YouTube lá, você pode entrar e ver a entrevista completa com a Adriele na melhor definição, ou quando acabar aqui também já vai estar nas nossas redes sociais no Instagram. Então, muito obrigado por você, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.